A sociedade na qual vivemos hoje é formada por diversos retratos de antigas comunidades que existiam muito tempo antes de nós. Um dos maiores exemplos reside na Grécia Antiga, o berço de preceitos que hoje são comuns a todos, como a democracia. Da Roma dos imperadores podemos ficar com os grandes espetáculos em arenas, similares ao que temos nos jogos de futebol e outros eventos esportivos. Além de influenciar o modo de vida atual, as antigas civilizações também ocupam um imenso espaço no imaginário coletivo. As cidades perdidas como Atlântida, Eldorado ou Shangri-La seguem sendo motivo de intriga, além de contar com exploradores que não desistiram de encontrá-las. Os antigos Maia foram uma das civilizações mais impressionantes e enigmáticas da história. Com uma cultura rica e complexa que inclui astronomia, matemática, arquitetura e escrita, eles construíram grandes cidades, desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica e fizeram avanços significativos em agricultura e comércio. No entanto, por trás de suas realizações notáveis, a vida dos maias era cheia de peculiaridades e estranhezas que podem surpreender até os estudiosos mais experientes. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Os maias apareceram como grupos diferentes em 2500 a.C. No século seguinte, expandiram-se pela América Central e criaram uma série de cidades-estados unidas pelas crenças religiosas comuns e, em particular, pelo comércio. Durante milênios estiveram entre as civilizações mais avançadas do mundo. Construíram estradas melhores que as dos romanos e foram melhores cientistas que os gregos. Suas pirâmides eram erguidas iguais às do Egito. Teve a maior densidade demográfica da América pré-industrial, por exemplo. Tikal, uma cidade que hoje é Guatemala, cobriu uma superfície de 129 km² e possuía uma população estimada de, no mínimo, em 50 mil habitantes. Por volta de 900 d.C., entraram em crise. Apenas alguns estados satélites sobreviveram. Quando os espanhóis invadiram a América Central no século XVI, esses estados também desapareceram. As maiores populações maias contemporâneas encontram-se nos estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo e Chiapas, e nos países da América Central, Belize, Guatemala e nas regiões ocidentais de Honduras e El Salvador. Mas o que houve por trás dessa súbita decadência? Os maias da época pré-hispânica foram um dos poucos grupos do continente que deixaram marcadas as histórias de reis, elementos míticos e suas conclusões a partir da observação dos astros e do tempo. Esse conhecimento resistiu com um sistema de escrita, números e contagem do tempo que está registrado em parte em monumentos e documentários históricos que dão uma visão única do seu pensamento. Isso não quer dizer que os outros povos não tivessem o mesmo nível de sofisticação, mas não deixaram registros, e isso é que torna os maias tão atrativos. A existência de uma cultura tão impressionante e diversa abriu espaço para variadas interpretações. Uma das mais intrigantes é que tenta associar os maias à origem extraterrestre. A ideia nunca foi comprovada, mas uma figura encontrada na tumba do rei Pacal em Palenque dá asas à imaginação de muita gente. Ela mostra um homem de traços indígenas, mas considerado alto para a estatura média dos maias, e dentro do que poderia parecer uma nave espacial, com controles e alavancas. Alegações não comprovadas de antigos astronautas têm sido feitas há décadas, mais notadamente por Eric von Däniken, autor do best-seller clássico de pseudociência que fala sobre carruagem dos deuses, mistérios não resolvidos do passado.
um livro que ainda não tem tradução para o português. Kodenik escreveu que os antigos egípcios não tinham nem a inteligência e nem as ferramentas suficientes para criar as grandes pirâmides de Gizé, e por isso elas foram feitas por alienígenas. Alguns também afirmam que os desenhos gigantes no deserto de Nazca, no Peru, foram criados por naves espaciais. Na verdade, as linhas de Nazca foram criadas pelos índios do local, provavelmente como parte de um ritual ou de uma cerimônia. Afirmações desse tipo não são novidades, mas as evidências para essas alegações ainda têm que ser mostradas. Mas o que seria uma nova evidência que poderia fazer a Terra tremer? Alguns arqueólogos e antropólogos se referem às pistas de aterrissagem da selva, que datam de 3 milênios. O que não está claro é por que os alienígenas precisariam de uma pista exclusiva para suas naves espaciais, já que muitos relatos de testemunhos oculares de supostas naves extraterrestres sugerem que elas podem pousar em praticamente qualquer terreno, embora a tecnologia do pouso alienígena deva ter melhorado ao longo dos últimos 3.000 anos. Alguns pesquisadores acreditam que essas afirmações são um insulto a ambos, aos maias e à audiência de agora. De acordo com eles, os maias antigos eram perfeitamente capazes de desenvolver uma arquitetura sofisticada, um calendário, a matemática, a linguagem escrita e um elaborado sistema agrícola sem a intervenção de extraterrestre. Para eles, as alegações de que os maias foram visitados, inspirados, orientados por ETs é um pouco mais do que uma fantasia banal e absolutamente desprovida de qualquer evidência de confirmação. Outra ideia frequentemente associada aos maias é de que esse povo teria desaparecido misteriosamente, bem antes da chegada dos conquistadores espanhóis. De fato, especialistas coincidem em que houve abandono de cidades, provavelmente por desmatamento de terras. O colapso teria acontecido há mais de 1000 anos, no período clássico de 300 a 900 depois de Cristo. No entanto, os maias deixaram descendentes integrados às civilizações mexicanas que mantiveram suas línguas e tradições em regiões como a Península de Yucatán, os estados de Tabasco e Chiapas, do México, Guatemala e parte de Honduras e El Salvador. Eles não desapareceram. Hoje existem quase 30 línguas maias ativas, de um povo com uma sabedoria impressionante em uma região incrível da Mesoamérica, com variedades de clima e vegetação. Esses descendentes maias são a sequência constante do seu próprio tempo. Aliás, a obsessão com o tempo é uma marca do povo maia. Eles dividiam o tempo em ciclos que se repetiam. O fim de um ciclo marcava o início de outro, em um registro contínuo do tempo, como fazem os astrônomos, a partir da observação científica de estrelas, planetas e constelações, mas sem computadores e tecnologia. Com esse registro, eles já podiam predizer eclipses, por exemplo, e o comportamento dos astros em geral, que para eles eram divindades. Isso fez com que, ao entender, registrar e aprofundar-se no pensamento do tempo passado, poderiam projetar o futuro. Havia augúrios bons, outros ruins. Os maias acreditavam que certas datas poderiam ser mais positivas que outras para determinado evento, e se preocupavam com isso, como as pessoas hoje leem os horóscopos nos jornais e revistas. A obsessão com as profecias e o tempo se manteve mesmo após a chegada dos conquistadores espanhóis. Em um documento composto por textos sagrados e proféticos chamado Xilambalán, os sacerdotes maias lutaram para registrar sua história e manter seus costumes, embora adaptados a um calendário que passaria a ser dominante. O Xilambalán encerra diferentes tipos de profecias com uma estrutura cíclica. Então, se em determinado período passado houve fome, doenças ou guerras, os maias acreditam que no mesmo período, mas de um novo ciclo, aconteceria algo similar. Tudo, claro, relacionado à vida maia. O mundo a que se refere é seu mundo, não ao mundo de outros povos que para eles não existiam. Os maias lidavam com diferentes concepções de tempo. Para eles, havia um calendário de 365 dias que se entrocava com o outro, que marca as datas de rituais, de 265 dias. Há também outros tipos de contagem do tempo, como os catunes, já do período pós-clássicos, 900 a 1200 depois de Cristo, uma forma de contar e entender o tempo por períodos de 20 anos. E os bactunes, períodos de 400 anos em cálculos complicadíssimos.
O calendário ritual também se associava a profecias diárias que marcavam a vida do povo maia. Por meio dele, se determinavam os dias favoráveis para começar uma colheita, tratar uma doença ou escolher o nome de um recém-nascido. Os maias da época colonial retomaram os calendários cristãos através de livros europeus para entender o funcionamento dos calendários juliano e gregoriano e então fazer correlações com os calendários indígenas. Foi algo astuto, porque eles copiavam as datas cristãs dos calendários europeus e associavam essas datas às de rituais indígenas. Por mais que o cotidiano desse antigo povo fosse repleto de peculiaridades e estranhezas, também era rico em cultura e conhecimento. Com suas contribuições diárias como astronomia, matemática e escrita foram muito significativas. Mesmo com suas práticas religiosas brutais, deformações físicas e outros aspectos intrigando e chocando muitos até hoje, sua história é um lembrete constante de como as culturas antigas podem ser fascinantes e misteriosas, enquanto nos desafiam a aprender e compreender as diferentes perspectivas do mundo. As inúmeras referências aos povos antigos e suas lendas são mais uma amostra de como a cultura ancestral consegue gerar fascínio e administração nesse mundo cada vez mais tecnológico. Talvez não estejamos descobrindo novas tecnologias, e sim reaprendendo o que foi esquecido há muito tempo atrás. Conhecimentos dominados por uma civilização tão enigmática e tão avançada que talvez tenha sido instruída e escolhida por visitantes de outros mundos. As evidências estão à vista de todos. Cabe a cada um escolher em o que acreditar.